Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos aprender sobre a verdadeira Páscoa. Se você quer aprender um pouco mais sobre essa história, fica comigo nesse vídeo. Bom, em 1 Coríntios 5:7 diz que Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado por nós. E esse é o versículo chave que nós vamos usar para contar a história da verdadeira Páscoa. Mas nós precisamos contar de início como aconteceu a primeira Páscoa. A primeira Páscoa aconteceu lá no Egito, quando o povo de Deus estava lá escravo do rei Faraó. Faraó estava escravizando o povo de Deus. E Deus levantou Moisés como libertador do seu povo. E Moisés foi até Faraó e disse: Faraó, Deus está mandando você libertar o povo. E Faraó, com o coração endurecido, falou: não vou libertar esse povo, não. Eles estão trabalhando para mim e vai ficar todo mundo aqui. Só que Deus avisou Faraó várias vezes. E Faraó, com o coração endurecido, não libertava os hebreus. Então Deus disse para Moisés: Moisés, fala para Faraó que eu vou enviar 10 pragas. E aí ele vai ter que libertar o meu povo. E começou, né? Vieram todas as pragas. Né? A praga número 1, número 2, enfim, até a número 9. E a praga de número 10 era a morte de todos os primogênitos do Egito. E Deus, mais uma vez, alertando a Faraó para libertar o povo. E nada de Faraó amolecer aquele coração duro. Só que quando o filho dele morreu na 10ª praga, onde todos os primogênitos do Egito morreriam, então Faraó decidiu libertar o povo. Só que Deus deu algumas ordens para o seu povo. Naquela noite em que o anjo da morte passaria para matar os primogênitos, quem tivesse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o anjo da morte não entraria. Então Deus pediu que o seu povo pegasse aquele cordeiro mais limpinho, né, o cordeiro mais bonito lá da casa deles e preparassem um jantar com aquele cordeiro em sacrifício ao Senhor. E quando o anjo passasse, quem tivesse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, ele não entraria. E o povo do Egito, como não sabia, né, não ouvia a voz de Deus e não sabia disso, eles não acreditaram na 10ª praga. Mas como Deus cumpre o que fala, aconteceu. Então, né, os hebreus colocaram o sangue do cordeiro que foi sacrificado nos umbrais da porta e naquela noite os hebreus não tiveram, né, os seus filhos, o primogênito da sua família morto, porque tinha o sangue do cordeiro na porta da sua casa. E ali eles se reuniram e celebraram a primeira Páscoa. Se reuniram celebrando a sua liberdade, a sua passagem. Eles estavam saindo livres do Egito. E assim, crianças, como o povo de Deus estava preso e escravizado lá no Egito, nós também estávamos presos e escravizados no pecado. O nosso coração e a nossa vida totalmente distante de Deus, totalmente escravizada pelo inimigo da nossa alma. Então, Deus, que é tão maravilhoso, teve um plano perfeito para nos aproximar dele novamente. Assim como ele resgatou o povo lá no Egito, ele também nos resgatou. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Deus enviou Jesus, que nasceu numa manjedoura, num lugar muito humilde, para nos resgatar. Esse bebezinho que nasceu num lugar tão simples, cresceu, fez muitos milagres. Muitos milagres. Jesus operou maravilhas, né, enquanto estava aqui na terra. Curou cegos, aleijados, ressuscitou mortos, fez coisas maravilhosas.
E o mais importante, ele anunciou o reino de Deus. Ele é o nosso libertador, que veio para nos tirar das garras de Satanás, para nos livrar da maldição que o inferno havia lançado sobre nós e nos distanciar de Deus. Jesus veio para nos aproximar do Pai. E muitas pessoas acreditaram na mensagem de salvação que Jesus havia trazido, mas muitos não acreditaram. Assim como o faraó não acreditou que Deus estava falando, no passado, o povo também, alguns não acreditaram que Jesus era o Salvador do mundo e o rejeitaram. Outros o receberam com muita festa, assim como na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Receberam com alegria, dizendo: Hosanas, Hosanas ao Filho de Deus, porque ele veio para nos salvar desse mundo de pecado. Só que como muitos não acreditaram em Jesus, não acreditaram na mensagem de salvação de Jesus, ele começou a ser criticado e zombado por aqueles que não acreditavam. Mas Jesus sabia que ele havia vindo ao mundo com um propósito, o propósito de nos libertar do pecado e nos levar para morar juntinho dele. Então um dia ele reuniu seus discípulos na última ceia e contou para eles sobre ele ser o Cordeiro de Deus, que foi enviado para nos libertar. Assim como lá no Egito um cordeiro foi sacrificado, Jesus também seria sacrificado por nós. O sangue dele seria derramado para nos libertar do nosso pecado. E ele, na última ceia, contou isso para os seus discípulos enquanto eles tomavam vinho e comiam o pão. E Jesus explicou para eles que o vinho representava o seu sangue, que seria derramado por nós, e que o pão representava o seu corpo, que seria moído no nosso lugar. Louvado seja Deus. E Jesus, contando tudo isso para os seus discípulos, ele estava dizendo: eu vou ser crucificado por amor ao meu povo. Eu vou ser sacrificado para libertar o meu povo. E assim foi que Jesus comemorou a última Páscoa com os seus discípulos. E é isso que a Páscoa significa para nós. Jesus morreu. Jesus foi sacrificado em amor, por amor a nós. E o seu sangue derramado na cruz nos libertou da escravidão do pecado. Porque o sangue de Jesus que foi derramado nos dá graça e misericórdia. A partir do momento em que Jesus foi crucificado na cruz, nós tivemos a oportunidade de nos reaproximar do Criador. A morte de Jesus nos libertou do nosso pecado. Mas nós comemoramos a Páscoa não porque ele morreu, mas porque ele ressuscitou. Louvado seja Deus, Jesus está vivo. E é por isso que nós estamos comemorando a Páscoa, porque Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para cumprir a promessa que ele nos fez, que morreria em nosso lugar, que voltaria para o céu e que um dia ele viria nos buscar para morar juntinho dele. E as promessas de Deus não são vazias. As promessas de Deus não são enganosas. Eu não sei quantas promessas você recebeu e quantas não foram cumpridas, mas uma coisa eu posso garantir: se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir o que ele promete. E sim, ele vai voltar para nos buscar. Nós podemos esperar alegres e ansiosos, porque esse dia vai chegar. Mas enquanto Jesus não volta, que eu e você possamos permanecer firmes, crendo na promessa que ele nos fez, crendo que um dia ele vai voltar e nós vamos estar juntinho deles, juntinho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Eu espero muito que essa palavra tenha alcançado o seu coração. Eu espero que mesmo diante de todas as dificuldades do mundo, você não perca a fé, você não perca a esperança, porque o nosso Jesus, que foi sacrificado por nós, ele vai voltar e vai nos levar para morar juntinho dele. Então aguenta só mais um pouquinho,
Porque o mesmo Deus que operou lá no Egito, o mesmo Deus que libertou o seu povo, o mesmo Cristo que morreu em nosso lugar, Ele está conosco para nos ajudar a viver um dia após o outro, nos dando força. E Ele, antes de subir para o céu, Ele disse que não nos deixaria sozinho. Ele deixou o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que mora dentro de nós. Você não está só. Então aguarde só mais um pouquinho, que o nosso Cordeiro, que foi sacrificado por nós, mas que ressuscitou, voltará para nos buscar. Amém? Que essa palavra tenha alcançado o seu coração. Eu quero muito agradecer você que ficou comigo até aqui no final do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de ativar as notificações para você receber mais vídeos como esse, tá bom? Compartilha esse vídeo com alguém, compartilha com uma criança para que ela aprenda sobre a verdadeira Páscoa. Que Deus abençoe. Um grande beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.